Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã, dia 26 de novembro do ano 2025. Quarta-feira, 26 de novembro. Gratos a Deus, agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesta manhã para poder compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Para nós é uma grande alegria, um grande privilégio poder estar aqui para compartilhar uma palavra de parte do Senhor, diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações nesta manhã de quarta-feira, 26 de novembro do ano 2025. Estamos começando. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E o nosso tema é inimigos do próprio sangue. Como pode alguém, uma geração, uma família, tornar-se inimiga no futuro? Bom dia, Eber. Que Deus abençoe poderosamente tua vida aí na cidade de Taquarembó, junto com Jane e a família. Que Deus venha abençoá-los e derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre as suas vidas. Que Deus derrame do seu Espírito Santo sobre vocês nesta manhã. Bom dia também nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre sua casa, seu esposo, sua família, seus filhos. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas. Esta história, ela nós começamos no capítulo número 12, no 11, na realidade, de Gênesis. Falando de um homem chamado Ló, filho do irmão menor de Abraão. Acompanhou Abraão na peregrinação até a terra de Canaã. Acompanhou Abraão em todo esse tempo, vendo a prosperidade de Abraão, mas também ele prosperando. Chegou um dia que tiveram que separar-se. E Abraão lhe deu a oportunidade para Ló, de que ele escolhesse o lugar para onde ele queria ir. Ele disse literalmente: se tu vai para a direita, eu vou para a esquerda; se tu vai para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu a melhor, aparentemente, a melhor parte. Na emoção, pela aquilo que ele estava vendo, escolheu boas pastagens e foi levando suas tendas até chegar à cidade de Sodoma. Por outra parte, porque é impossível separar Abrão da história de Ló. É impossível, não dá para separar Abrão da história de Ló, porque Abrão sempre vai estar presente na vida de Ló. Aí ele vai receber Abrão uma promessa de Deus. Vai mandar ele olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e vai dizer que toda essa terra vai entregar para Abrão. Foi muita terra, muitas hectares de terra. Um dia como o de hoje, aqui em Cacequi, que está um céu azul, um sol radiante, a visibilidade máxima do olho humano é 20 quilômetros. Então ele olhou 20 quilômetros para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Agora multiplique tudo isso e vai ter as hectares de terra
que Deus, ou em quilômetros quadrados de terra que Deus deu para Abraão. Agora Ló, a palavra de Deus diz que ele vai chegar até Sodoma. Abraão volta para Mamre, que foi o lugar onde ele esteve primeiramente quando chegou lá a terra dos caldeus, junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Veja a diferença entre Abraão e Ló. Ló tinha vivido com Abraão todos esses anos, mas pareceria ser que ele não tinha aprendido absolutamente nada com o seu tio. É como o apóstolo Paulo escreve numa das suas cartas e diz que as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não aprendem. É a mesma situação de Ló. Ele ouvia o seu tio Abraão, mas ele não aprendia. Ele não praticava aquilo que seu tio o estava ensinando. Por que razão? Poderíamos especular muitas razões. Assim como as mesmas razões que as pessoas não aprendem a palavra de Deus. Elas ouvem, mas não aprendem. Porque não têm um coração disposto a ser moldado, a ser quebrantado pelo Santo Espírito de Deus. Então eles estão ouvindo a palavra do Senhor, mas não estão aprendendo. É como aquela parábola do semeador, que uma parte cai no caminho, a outra parte cai no meio das pedras, enfim. São essas pessoas que ouvem a palavra, mas não querem praticá-la, ou são afogadas pelo mundo, pelas suas amizades, pela roda de escarnecedores, que muitas vezes estão sentados juntos à roda de escarnecedores. Então elas ficam presas no mundo, não se libertam, os seus costumes pagãos, vamos dizer assim. Porque Ló, quando seu pai morreu, ele passou a ser criado pelo seu avô. E seu avô era um homem pagão que adorava outros deuses. Agora, Abraão, porque vemos nas Escrituras e o chamado do Senhor que fez a Abraão para sair da sua terra e vir para uma terra que ele lhe iria mostrar, isto está nos indicando que Abraão buscava algo mais. Ele não se conformou com o paganismo do pai dele, ou da família dele, ou da cidade onde ele morava. Ele queria algo diferente. Ele sabia que existia um Deus por em cima de todas essas crenças. E ele chegou a encontrar esse Deus. E esse Deus transformou a vida dele. Agora Ló não. Ló foi com Abraão por quê? Porque Abraão era o primogênito. Morreu o seu avô, o avô de Ló, que era Terã, pai de Abraão. Agora, então, ele vai ter que caminhar juntamente com Abraão, que era o primogênito e ficou como responsável dele no lugar do seu pai. Ele prosperou. Mas agora, ele estava vendo tudo vir águas abaixo. E vamos entrando na história bíblica, onde vamos chegar nesses dias, talvez amanhã ou passado, quando vem acontecer todo esse desenrolamento da história bíblica, de que vai surgir duas nações, logo após Ló. Mas vamos à palavra de Deus de hoje. No capítulo número 14, começa a palavra de Deus.
E ali começa a citar alguns reis. Aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Lazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram a guerra a Beira, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semember, rei de Seboim, ao rei de Bela. Esta é Soar, esta cidade. Guarde o nome desta cidade, Soar, porque mais na frente vamos encontrar esta cidade novamente vinculada à vida de Jó. Vemos na palavra de Deus, versículo número 13 do capítulo número 14. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Ali se juntaram para guerrear contra estas 4 cidades. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas no 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns. E aí começa toda uma descrição das cidades e dos reinos que foram destruídos por estes 5 reis. E chegamos, então, ao verso número 10 do capítulo 14. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem por ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantenimento, e se foram. Foram embora. Saquearam literalmente a Gomorra e a Sodoma. Quem estava morando em Sodoma? Ló, com a sua família, sua esposa, suas 2 filhas. Ali estava Ló. Ló, quando ele saiu da casa de Abrão, ele se separou de Abrão, ele saiu rico. Agora, suas escolhas o levaram para um lugar totalmente equivocado. As escolhas de Ló foram escolhas equivocadas. As escolhas que nós fazemos, elas podem nos enganar. As escolhas que nós fazemos podem nos levarem a lugares errados. As escolhas podem incomodar a Deus, as nossas escolhas. Desagradar ao Senhor. Essas escolhas que nós tomamos em determinado momento da nossa vida. Quando as escolhas são feitas debaixo da orientação do Senhor, ou também algumas vezes nós tomamos algumas escolhas que para nós parecem erradas, mas tem um processo, tem um andar de Deus, que Deus quer nos ensinar ou quer nos levar a determinados lugares. Escolhas. Nós fazemos a escolha, às vezes dirigido por Deus ou não. Seria a vontade de Deus de que Ló fosse para Sodoma? Seria a vontade de Deus que Ló estivesse
numa cidade pecadora, num lugar de idolatria, de lascívia, de prostituição, pecado que você possa imaginar, existia ali em Sodoma. E ali estava Ló. Que faz um filho de Deus num lugar desses? Que faz alguém que conhece o Senhor num lugar desses? Isto sempre faz me lembrar, quando falo deste tema, do Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta à roda de escarnecedores. Ló estava entristecido, deveria de estar entristecido, sim. Estava sentindo-se preso, prisioneiro, num lugar que ele não desejava estar. Mas por uma necessidade errada, ele chegou até ali. Agora, quando o inimigo cega nossos olhos espirituais, fecha nossa mente, nós ficamos sem reação, ficamos sem saber o que vamos fazer da nossa vida. Não tomamos decisões certas ou erradas. Simplesmente não decidimos nada. Porque ficamos estáticos, parados, imobilizados totalmente. Seria algo assim que estava acontecendo com Ló. Mas agora, para piorar a situação, acontece uma guerra. E Ló, sem ter culpa ou sem ter nada a ver com essa guerra, ele estava no meio dela. E a palavra de Deus vai dizer que estes homens que vieram com este rei de nome esquisito, Gedorlaomer, tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantenimento, e foram-se. Toda. Então, aquilo que pertencia a Ló, o diabo roubou. Aquilo que pertencia a Ló, o inimigo roubou. E paramos para pensar. Ano 2025. Estamos a pouco mais de um mês e alguns dias para finalizar o ano 2025. Que conquistamos? Que perdemos? Como foi este ano? Creio que é um tempo para nós começar a reflexionar e a ver realmente como nos foi este ano. Alguns podem dizer irregular, outros bem, outros mais ou menos, outros péssimo. Estou falando com filhos de Deus. Qual é a sua avaliação do ano 2025? Hoje, 26 de novembro. Ainda está faltando um mês e poucos dias para finalizar. Que deixamos para trás? Que deixamos de fazer? Que fazíamos para agradar ao Senhor? Que começamos a fazer para agradar ao Senhor? Ou continuamos como os outros anos que já passaram? Assim como Ló, sem ação, sem decisão, vendo o inimigo roubar tudo aquilo que nos pertence. Mas aí não termina a história. Nós vamos então para o capítulo número 12, versículo número 12 do capítulo número 14 de Gênesis. E ali vai dizer o seguinte: e também capturaram a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com
toda a sua fazenda e se foram. Também capturaram a Ló com toda a sua fazenda, com tudo aquilo que ele tinha, e levaram ele cativo. Tem um ditado que diz que se o arrependimento matasse, teria muita gente morta. Ló deve ter se perguntado: por que abandonei as tendas de Abrão? Por que permiti que existisse controvérsia entre meus pastores e os pastores de Abrão? Por que não procurei uma solução pacífica? Por que não terminei com essa rincha entre os pastores? E por que escolhi este lugar? Escolheu porque tinha pastagens. Abraão se foi para as montanhas, para o deserto, mas lá ele estava prosperando mais e mais. E Ló estava perdendo, hasta perder absolutamente tudo. Até a sua própria liberdade. Até sua própria liberdade. Agora era cativo. Um homem que tinha servos. Poderíamos dizer nos nossos dias, um homem que tinha muitos empregados, muitas posses. E agora toda a sua fazenda está na mão deste rei que guerreou contra Sodoma. E não somente isto, ele está ali prisioneiro, com a sua esposa, com as suas filhas, acorrentados. Isso é o que Satanás faz. Ele vai te mostrar uma aparência, porque é somente aparência, de uma boa oportunidade. Ele vai te apresentar isso. Aparências de boas oportunidades. Em tudo que diz respeito à nossa vida. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento conjugal, com a nossa família, enfim. O próprio trabalho. Às vezes, aparecem oportunidades que parecem que são tão boas e que nós somos iludidos e vamos detrás dessa oportunidade, mas logo quando acordamos, vamos ver que essa oportunidade não era tão boa como se pensava que fosse. Somos iludidos pelo inimigo das nossas almas. Conversávamos outro dia com um pastor aqui, esta semana, em casa, sobre questões do reino de Deus, sobre igrejas pequenas, numa maneira de falar, porque não existe igreja pequena nem igreja grande. Não existe igreja e igrejinhas. A igreja de Cristo é uma só. Mas, assim falando humanamente, para você entender, tem pessoas que estão numa igreja pequena porque ali elas têm oportunidade. Porque ali na igreja pequena não tem absorção de pessoa. Agora já, as igrejas maiores, não estou dizendo que seja um padrão ou que sejam todas, tem essa absorção de pessoas. Ali vão selecionarem as pessoas para poderem estar ministrando. Então, aquelas pessoas mais humildes, que muitas vezes não têm conhecimento bom, que não têm uma boa oratória,
às vezes gostam de louvar a Deus, mas nem tem uma boa voz e não tem oportunidade. Mas muitas vezes saem do lugar que estão, buscando essas oportunidades. Estamos falando da Igreja de Cristo. E vai chegar lá, não vão cumprimentar, vão olhar de cima para baixo e ainda vão criticar. Aquela pessoa vai ser isolada. Mas ela saiu do lugar que estava, pensando que lá iria estar melhor. E isto aconteceu com Ló. Abraão deu para ele escolher, assim como Deus nos dá para nós escolher. Deus nos dá a escolher até o lugar onde nós queremos congregar, no ministério que nós queremos servir ao Senhor. Deus nos dá o poder de escolha, o livre-arbítrio. Mas a grande pergunta é, estamos escolhendo bem? Nós sentimos confortáveis, à vontade, no lugar onde estamos? Certo é que Ló foi levado prisioneiro. E a notícia, logicamente, vai chegar aos ouvidos de quem? De Abraão. E vai dizer a palavra de Deus. Então veio um que conseguiu escapar. Encontrou Abrão, o hebreu, o qual estava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Abrão agora tinha aliados. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Que fez Abrão? Abrão, quando recebeu essa notícia, ele poderia ter dito: o problema é de Ló. Foi ele que escolheu essa vida. A verdade é que muitas vezes nós falamos assim, para nós lavar as mãos como se nós não pudéssemos fazer absolutamente nada. Como se não pudéssemos ir à guerra. Quando falo de guerra, é ir à oração, à búsqueda de Deus, a guerrear no nosso lugar secreto por aqueles que estão cativos nas garras de Satanás e que Satanás tem roubado tudo deles. Às vezes são próprios integrantes da família. Pode ser esposo, filho, filha, nora, genro, neto. E o nosso raciocínio, a nossa palavra, a nossa justificação é: eles escolheram essa vida. Abraão poderia ter dito: não. Foi ele quem escolheu ir até Gomorra, até Sodoma. Agora é problema dele. Ele buscou e agora encontrou. Certo é que seu sobrinho estava cativo. Mas Abraão não era desse tipo de crentes que foi embora, porque não quer nada com Deus, porque não quer nada com isto, porque não quer nada com aquilo. E justificamos muitas vezes as nossas palavras. Porém, Abraão reuniu os seus 318,
318 servos, nascidos na sua casa, guerreiros treinados, e ainda os dividiu. E aquele homem, aqueles 5 reis, que não puderam serem derrotados por 4, foram derrotados por 318 homens, que decidiram ir à guerra contra eles. A maior arma que nós temos nas nossas vidas é a oração. Não tem outra maior arma do que a oração. É a maior arma que nós temos para vencer ao inimigo das nossas almas. Minha pergunta nesta manhã: faria você se estivesse numa situação dessas? Que alguém da sua casa, sua família, estivesse passando por um momento assim como Ló. Você dedicaria um tempo de oração para ele? Ou simplesmente se reclinaria numa poltrona, num sofá, tomando um chimarrão, e expressaria: foi a escolha dele, eu nada posso fazer. Quem disse que você não pode fazer nada? Quem disse que eu não posso fazer nada? Vamos entrar em guerra, vamos entrar em oração por aqueles que se perderam, por aqueles que tomaram escolhas equivocadas. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã estamos na Tua presença, meu Pai, te adoramos e te glorificamos e exaltamos o Teu nome. Meu Deus, que Tu venha, Senhor amado, nos dar entendimento, nos dar discernimento no momento de realizar escolhas, meu Pai. Senhor, mas que também Tu venha nos dar força para nós poder guerrear, para poder, Senhor Deus, ir à guerra, para resgatar aqueles que hoje estão aprisionados pelo inimigo, que estão presos por Satanás. Aqueles, ó Pai, que Satanás os tem prendido, os tem, Senhor, amarrado, que os tem, Senhor Deus, colocado debaixo de um jugo de servidão. Meu Pai, vem trazer libertação para essas pessoas, meu Deus. Mas vem também, ó Deus, dar-nos entendimento, dar-nos sabedoria, para nós tomar a decisão correta, meu Deus, e a estratégia que Tu venha nos dar, ó Pai, para enfrentar essas batalhas de resgate, meu Deus, daqueles que estão perdidos. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, 20 e 30 horas, estaremos novamente aqui com um tema também não menos importante, que são as mulheres valentes da Bíblia. E amanhã, 7 horas da manhã, estamos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.